Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei falar de uma lei dos Estados Unidos que se chama domínio público. O que é domínio público? Domínio público é uma condição jurídica na qual uma obra não possui o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo, assim, restrição de uso de uma obra por qualquer um que queira utilizá-la. Do ponto de vista econômico, uma obra em domínio público é livre e gratuita. Nesse sentido, domínio público é o antônimo do direito autoral. Via de regra, nos países signatários da Convenção de Berna, uma obra entra no domínio público no mínimo 50 anos após o falecimento de seu autor. Porém, muitos países adotam prazos mais longos, principalmente 70 anos, alguns países ainda mais, por exemplo 100 anos no México. Tal prazo se refere tão somente aos direitos patrimoniais do autor, não se aplicando aos direitos morais, os quais são imprescritíveis. Ou seja, independente de uma obra estar ou não em domínio público, o autor deve ser sempre citado. Outras situações em que a obra passa a ser de domínio público se dão quando o autor não deixa herdeiros e quando o autor é desconhecido. No outro ramo da propriedade intelectual, ou do campo material do direito industrial, a situação de domínio público se dá de forma inversa, pois através do sistema de marcas e patentes os direitos do criador intelectual podem durar ad aeternum conforme a renovação dos prazos de registro e extensão da titularidade junto ao órgão competente. A história da lei. Embora o termo domínio público não tenha aparecido até meados do século XVIII, o conceito pode ser rastreado até ao antigo direito romano, como um sistema pré-definido incluído no sistema de direito de propriedade. Os romanos tinham um grande sistema de direitos de propriedade, onde eles definiram muitas coisas que não podem ser propriedade privada, como res nullius, res communis, res publicae e res universitatis. O termo res nullius foi definida como coisas que ainda não foram apropriadas. O termo res communas foi definido como coisas que poderiam ser comumente apreciadas pela humanidade, como o ar, a luz solar e o oceano. O termo res publicae se refere a coisas que foram compartilhadas por todos os cidadãos, e o termo res universitatis significava coisas que eram de propriedade dos municípios de Roma. Ao olhar para o domínio público a partir de uma perspectiva histórica, pode-se dizer que a construção da ideia de domínio público brotou a partir dos conceitos de res communas, res publicae e res universitatis no início de direito romano. Quando a primeira lei de copyright foi estabelecida pela primeira vez no Reino Unido com o Estatuto da Rainha Ana, em 1710, não havia domínio público. No entanto, conceitos semelhantes foram desenvolvidos por juristas britânicos e franceses no século XVIII. Em vez de domínio público, eles usaram termos como publici juris ou propriété publique para descrever obras que não foram abrangidas pela lei de direitos autorais. A frase cair no domínio público pode ser rastreada até meados do século XIX na França para descrever o fim do prazo de direitos de autor. O poeta francês Alfred de Vigny equiparou a expiração do direito autoral com um trabalho caindo no buraco da pia do domínio público, e se o domínio público recebe qualquer atenção por parte dos advogados de propriedade intelectual, ainda é tratada como pouco mais do que aquilo que é deixado quando os direitos de propriedade intelectual, tais como direitos autorais e patentes, expiram ou são abandonados. Neste contexto histórico, Paul Torremans descreve copyright como um pequeno recife de coral de direito privado que se projeta a partir dos oceanos de domínio público. Como a lei de direitos autorais é diferente de país para país, Pamela Samuelson descreveu o domínio público como tendo tamanhos diferentes em momentos diferentes em diferentes países.
Domínio público do Mickey em 2024 tira a Disney da zona de conforto. Mickey mudou a legislação para evitar cair em domínio público. Propriedade da Disney sobre Steamboatville acaba em 2024. Em menos de 10 anos, o Steamboatville, 1928, a primeira versão do Mickey, alcançará os 100 anos de publicação. Em 2024, passados os seus 95 anos, a edição cairá em domínio público. Após tantas vezes conseguir mudar a legislação para manter a propriedade do personagem mais famoso da Disney, a empresa não dá indícios de que tentará outra investida. Uma nova leva de desafios está por vir. Fora da zona de conforto, a Disney terá que usar outros argumentos e recursos para preservá-lo, quando cair nas mãos de todos, por força da lei. Porque o Mickey vai ser de todo mundo? A resposta é: o Mickey será de domínio público. Assim como as 50 obras de Sherlock Holmes publicadas antes de 1923, as quais não foram englobadas pela nova legislação estadunidense, já estão em domínio público. Ou seja, qualquer pessoa pode criar novos conteúdos baseados no personagem que aparece nessas primeiras 50 histórias criadas por Arthur Conan Doyle. No caso de Sherlock Holmes, menos de 10 obras publicadas entre 1925 e 1927 estão fora do domínio público. Essas ainda devem ser licenciadas para que seja feito uso ou reprodução do personagem, assim como qualquer outro elemento das obras sob proteção da Lei de Copyright dos Estados Unidos. O mesmo deve ocorrer com Mickey Mouse em 2024, quando o prazo do direito autoral expirar. A partir de 1 de janeiro de 2024, se nada for alterado em relação à legislação atual, qualquer pessoa poderá usar o Mickey sem um acordo de licença. Entretanto, isso diz respeito apenas à versão que aparece no curta-metragem do Steamboatville, de 1928, a qual está protegida até 2023, no limite dos 95 anos após a primeira publicação. Lembrando que, em Steamboatville, o personagem aparece sem as luvas brancas e em preto e branco. Apenas essa versão do Mickey será de domínio público em 2024. Outros elementos, como as luvas e as cores que conhecemos hoje, foram introduzidos em versões posteriores que ainda estarão protegidas pela lei de copyright por mais alguns anos. As leis de copyright, ou a proteção do Mickey do domínio público. A primeira lei de direito autoral surgiu nos Estados Unidos em 1909. Ela permitia que um autor mantivesse e pudesse lucrar com sua obra por 56 anos. Em 1984, o Mickey Mouse já deveria ser de domínio público, mas isso não ocorreu. Na década de 70, a Disney já era grande, com a Disneyland, a Disney World, o Mickey Mouse Club e outros conteúdos também para a TV. O sucesso não se restringia apenas à produção audiovisual. Foi nessa década que ocorreu a primeira investida da companhia para preservar o domínio sobre o rato. Em 1976, o Congresso dos Estados Unidos aprovou, a partir de intervenções da Disney, uma nova lei que prorrogou o prazo de direito autoral de obras que ainda não estavam em domínio público de 56 para 75 anos. Sendo assim, o Mickey Mouse do Steamboatville estaria protegido até 2003. Próximo desse prazo, Michael Eisner, o então diretor executivo da Disney, passou a visitar escritórios de políticos para conversar sobre uma nova prorrogação do prazo de expiração do direito autoral de uma obra. Só que o terreno vinha sendo preparado pouco antes da nova mudança ocorrer. O Teixeira mostrou que, desde o início da década de 90, a Disney passou a doar dinheiro em lobby político. Entre 1992 e 1998, foram doados mais de $4 milhões pela companhia. O projeto foi introduzido pelo produtor, cantor, ator e político Sonny Bono, Salvatore Philip Sonny Bono, ex-marido de Cher, e, após aprovado, foi assinado em 27 de outubro de 1998, pelo presidente Bill Clinton, estendendo o prazo de propriedade do direito autoral para 95 anos. É assim que Steamboatville está protegido até 2023 com a legislação que ficou conhecida como Sonny Bono Act ou Mickey Mouse Protection Act. E com esse acordo a Disney acabou ajudando o resto do mercado da cultura pop.
Como a Disney salvou o mercado da cultura pop com um salto de 56 para 95 anos de propriedade do direito autoral, a Disney não era a única beneficiada nessas legislações. Obviamente que, se não fosse por ela, outras empresas poderiam arriscar a investida para propor uma extensão do prazo de expiração do domínio de uma obra. O fato é que a Disney tinha força para fazer isso e ela não queria correr o risco de ver seu personagem mais lucrativo cair em domínio público. Ao proteger o Mickey, outras empresas poderiam continuar lucrando com seus próprios personagens. Se o prazo para uma obra continuasse em 56 anos, além do Mickey, alguns dos personagens que já pertenceriam ao domínio público seriam Batman, 1939, Super-Homem, 1938, Homem-Aranha, 1962, Capitão América, 1940, Pernalonga, 1940, Os X-Men, 1963, Tom e Jerry, 1940, Os Flintstones, 1960, Os Jetsons, 1962, Pica-Pau, 1940, entre outros personagens. Basicamente, no ano de 2020, todos os personagens criados antes de 1963 já estariam em domínio público. Com a duração de 56 anos, a propriedade das empresas sobre obras anteriores a 1963 acabariam em 2019. E como seria um mercado hoje se os principais personagens de grandes estúdios estivessem em domínio público? O Batman, por exemplo, poderia ser usado por qualquer um, a partir de 1996. Já Homem-Aranha, de 1962, e que tanto é disputado entre a Sony e Marvel pelos direitos no cinema, a esta altura, receberia adaptações de qualquer estúdio, desde que não extrapolasse os limites da primeira versão. Digamos que haveria uma maior flexibilidade em relação à criação de conteúdo para essas figuras. Obviamente que as maiores produções ainda viriam dos estúdios que os lançaram, pelo maior investimento ou credibilidade. Mas não é só um Mickey que está em domínio público. Ursinho Poró e Bambi caem em domínio público. A Disney perdeu o controle de alguns de seus personagens mais queridos, que caíram em domínio público em 2022. O Ursinho Puff e Bambi tiveram seus copyrights encerrados. Isto aconteceu devido ao fim do período limite de proteção de direitos do primeiro livro do Ursinho Puff, de A.M. Uni, e do livro de Bambi de Felix Salten, duas das obras publicadas em 1926, que deixaram de ser privadas em 1 de janeiro de 2022. Isto significa que qualquer editora pode publicar os livros clássicos sem pagar nada por isso. Além disso, qualquer um pode adaptar o livro para o teatro ou cinema, escrever uma nova sequência ou usar a aparência e os traços de qualquer um de seus personagens, inspirando-se nas ilustrações da publicação original. As leis de direitos autorais variam de país para país, mas como a indústria cultural americana movimenta bilhões, os Estados Unidos mantêm o período mais longo de proteção, 95 anos após sua publicação inicial. No caso de Puff e Bambi, é importante observar que seu status de domínio público se estende apenas aos livros originais e não às sequências ou adaptações subsequentes. Enquanto Puff, Leitão, Corujão e o menino Christopher Robin foram liberados, o Tigrão ainda está protegido, porque só foi apresentado num livro de 1928, ou seja, mantém-se protegido até 2024. Não se pode esquecer também que a Disney ainda controla a marca registrada dos desenhos animados. Portanto, embora os livros originais de Puff e Bambi possam ser republicados e adaptados sem violar direitos autorais, outras adaptações e mercadorias ainda podem ser potencialmente consideradas como uma violação se usarem imagens e referências dos desenhos. E com isso, um diretor chamado Rhys Frank Waterfield, que é especialista em filmes de terror, fez uma coisa meio absurda e interessante. Ursinho Poró, Sangue e Mel Vinite Poró.
Blood and Honey é um próximo filme de terror independente escrito e dirigido por Rhys Frank Waterfield, estrelado por Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tozzini, Mike Kelly, Paula Coes, Natasha Rose Mills, Nicolai Leon, Craig e David Duvsett e Chris Cordell. Servindo como uma recontagem de terror dos livros de Amelia Shepard, Vinnie Poe, o filme trata dos dois personagens antropomórficos Vinnie Poe e Piglet quando eles se tornam assassinos em série sedentos de sangue em uma fúria assassina após Christopher Robin os abandona para ir para a faculdade. O desenvolvimento do filme começou quando o primeiro livro do Ursinho Poe se tornou uma obra de domínio público nos Estados Unidos em 1 de janeiro de 2022, o que significa que a The Walt Disney Company não detém mais os direitos exclusivos do filme para os personagens retratados pela primeira vez no livro. O filme foi anunciado em 24 de maio de 2022 e teve reações mistas, pois chamou a atenção de todos devido ao seu conceito envolvendo um personagem que conquistou a reputação de ser um ícone infantil amado. É produzido pela JJG Productions e está programado para ser lançado em 15 de fevereiro de 2023, para um evento de uma noite através da Phaeton Events, Altitude Film Distribution, Cineplex Entertainment e Cinemax. E além de Vinnie Poe, também irá fazer um filme de terror do Peter Pan. Depois de Vinnie Poe, vem aí um novo filme de terror inspirado em Peter Pan. O realizador Rhys Frank Waterfield revelou que está a trabalhar noutro projeto bizarro que envolve uma personagem da Disney. O Vinnie Poe vai deixar de ser aquele adorável urso amarelo que conhecíamos em miúdos no novo projeto bizarro e improvável de Rhys Frank Waterfield. O urso mais famoso do mundo, bem como o seu companheiro Piglet, serão as estrelas de uma nova produção slasher. Nela, serão assassinos sedentos de sangue, mas parece que não vão ser as únicas personagens da Disney a sofrer uma transformação drástica. Rhys Frank Waterfield, um dos realizadores de Vinnie Poe, Blood and Honey, revelou ao The Hollywood Reporter esta terça-feira, 1 de novembro, que já está a trabalhar noutro filme de terror. Desta vez, será inspirado num habitante mais famoso da Terra do Nunca, Peter Pan. Ainda não foram revelados grandes detalhes nem data de estreia, apenas se conhece o título da nova produção, Peter Pan, Neverland Nightmare. Criado por J.M. Barrie em 1902, o personagem de Peter Pan, assim como Vinnie Poe, já está no domínio público, o que significa que podem ser usados em projetos de ficção por quaisquer criadores, sem necessidade de autorização. Contudo, para não terem problemas legais com a Disney, que ainda possuem a sua própria versão do Vinnie Poe, a produção viu-se obrigada a mudar as roupas dos protagonistas. A t-shirt vermelha de Poe, por exemplo, foi substituída por uma camisa de lenhador e Piglet optou por roupa escura. Algo semelhante deverá acontecer com o slasher inspirado em Peter Pan. Apesar de ambos serem conhecidos personagens de histórias infantis, o realizador garante que, quando virem os trailers e outras imagens, ninguém vai pensar que isto é para miúdos. E também, Bambi vai ter uma vingança sangrenta, em filme de terror baseado na fofa personagem. Preparem-se para ver a vossa infância destruída mais uma vez. 2022 não está a ser um bom ano para os fãs dos clássicos filmes da Disney. Depois de Vinnie Poe, agora é Bambi quem vai ser protagonista de um filme de terror, segundo o Dread Central. Já tinha sido anunciado um remake do filme do cervo mais fofo do mundo, mas ninguém esperava uma adaptação neste gênero cinematográfico. A 1 de janeiro deste ano, a casa do Mickey Mouse perdeu os direitos sobre a personagem, que entrou, assim, em domínio público, 99 anos após a publicação do livro Bambi, A Life in the Woods, do autor Felix Salten, a história na qual o filme da Disney foi baseado. Scott Jeffrey e Rhys Frank Waterfield serão os responsáveis por Bambi, The Reckoning, algo como Bambi, A Vingança. Pouco se sabe sobre o enredo do filme, tudo indica que se tratará de uma vingança do pequeno cervo pela morte da mãe, mas se a história original já era triste, os produtores prometem torná-la muito mais sombria e assustadora, naquela que será uma releitura incrivelmente sombria da história de 1928 que todos conhecemos e adoramos, explicou Jeffrey ao Dread Central, aproveitando também para avisar os fãs para que se preparem para um Bambi com raiva, que será uma máquina assassina.
Se reconheceram o nome Rhys Frank Westerfield, é normal. É a pessoa por detrás da produção independente e adaptação aterrorizante Vinny Poe, Blood and Johnny de Peter Pan's Neverland Nightmare, filme de terror baseado na criança que não quer crescer, personagem sobre a qual a Disney também não tem os direitos de adaptação. Será que veremos um multiverso assustador de personagens anteriormente fofinhas? Ainda não há data de estreia para Bambi, The Reckoning, mas, para os mais curiosos, Vinny Poe, Blood and Johnny irá estrear a 15 de fevereiro do próximo ano, nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau! From Indonesia, if you from USA, if you from Korea, if you from Italy, all together, let's do the face. Let's do the face. And if a bullet annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.